Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e 14. Capítulo 13, a gente vai ver a atuação, a missão de Barnabé e Saulo, né? Ou Paulo, como queiram. Havia Barnabé na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, Petrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os têm chamado. Aqui o Espírito Santo direcionando Barnabé e Saulo para as viagens missionárias. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E eles foram enviados pelo Espírito Santo para Chipre. Foram para Chipre, né? Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, que é uma cidade litoral do leste da planície central do Chipre, né? Próxima à atual Famagusta, né? Proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. E aqui é o João Marcos, é o Marcos Evangelista, tá? Viajaram por toda a ilha, né? Por toda a ilha, até que chegaram a Pafos, que é na extremidade oeste de Chipre, tá? Você vê que primeiro eles foram à parte central e depois foram para a extremidade oeste de Chipre, é quase 160 quilômetros de Salamina. E era um quartel general lá do domínio romano, tá? Viajaram por tudo aí até chegar a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque ele ouvia a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse significado do seu nome, né? Lá, Bar Jesus. Se opôs a ele tentando desviar a fé do procônsul. Enquanto Saulo, também chamado Paulo, né? É o Saulo, é o nome hebraico, Paulo, é o nome romano. Cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, olhou para ele e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de verter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está contra você, você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Meu irmão, minha irmã, é interessante observar aqui que também esse mágico aqui, Bar Jesus, significa Bar, filho, né? Em aramaico. Filho, em aramaico, filho. Jesus é o derivado da forma grega Josué. Então é filho de Josué, né? Filho de Jesus, tá? Filho de Josué, a forma aramaica. E ele ficou, né? Ficou lá sem ver nada e ver a névoa, escuridão sobre ele, né? Ficou tateando, procurando alguém que o guiasse pela mão, tá? E aí, dali, Paulo, lá de Pafos, e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. E lá João os deixou e voltou para Jerusalém. Interessante aí, porque Perge era a capital da Panfilha, né? Província litorânea da Ásia Menor. Ali entre as extremidades de Lícia e da Cilícia, né? Situada a 8 quilômetros da praia, quase a 20 quilômetros do leste da Atália, né? Que era um importante porto marítimo, né? E João ou Marcos deixou, né, lá. E existe dois motivos lá que alguns historiadores falam que Marcos ou João tinha deixado ele lá, ou João Marcos, né? Primeiro que ele podia estar com saudade da família em Jerusalém. E segundo, a enfermidade de Paulo pode ter levado João a mudar de planos lá, tá? E essa mudança essa doença de Paulo obrigou ele a mudar de planos,
para uma viagem para a Galácia, né? E aí Paulo agora passou a ser líder sobre Barnabé. E Paulo vai demonstrar insatisfação com a saída de João Marcos mais lá na frente. E aí de Pafos, ele e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João deixou lá e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia, na Pisídia. No sábado entraram na sinagoga, né? É o costume entrar na sinagoga. E se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes de sinagoga mandaram dizer: irmãos, se vocês têm alguma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, meu irmão, minha irmã, Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, exaltou o povo durante sua permanência no Egito com grande poder, os fez sair daquele país. E os aturou, né, os sustentou, os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã, 7 sinal de completude, né, de ação completa, e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei. Samuel era contra dar o rei, mas se aconselhou com Deus. Deus falou para ele: dá um rei, já que eles querem. E aí, deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi. Deus rejeitou Saul. Levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: eu contei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo que for da minha vontade. Davi era pecador, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia e se voltava sempre a Deus, né? Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometeram. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. E aqui está vendo Paulo falando na sinagoga lá, né? Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem pensa que vocês que eu sou? Eu não sou quem vocês pensam. Eis que vem depois de mim alguém cuja aquelas sandálias eu não sou digno de nem desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus. Vê que faz diferença aqui. Os filhos de Abraão são os judeus lá, né? A nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidos todos os sábados, né? Mas Deus ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém, e agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando, como está escrito no Salmo: hoje tu és meu filho, hoje te gerei. E aí vai falar: não permitirás, em outra passagem, que o teu santo sofra decomposição, né? Corrupção, decomposição do corpo, né? Jesus não teve o corpo decomposto, né? Ele ressurgiu. Pois tendo Davi servido o propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados, seu corpo se decompôs. Está comparando aqui que Jesus não se decompôs, mas o corpo de Davi se decompôs, né? Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés, né? A lei, ela é punitiva, a lei não pode salvar, mas Jesus pode salvar e nos salvou diante do seu sacrifício na cruz, né? No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemando e contradiziam o que Paulo estava dizendo, né? E aí vem toda aquela contenda maldosa, aquela contenda cheia de religiosidades, né? Cheia de todo engano, religiosidade, colocando a tradição acima da palavra de Deus, né? E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. E aí, meu irmão, Paulo vai para Icônio, né? Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a grande multidão de judeus e gentios, mas os judeus se tinham
que tinham se recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor e confirmando a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. Os sinais e maravilhas eram realizados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através de Paulo e de Barnabé, meu irmão. E aí, o povo ficou e formou-se uma conspiração para poder maltratar e apedrejá-los, Paulo e Barnabé. Eles se souberam e fugiram para as cidades de Licaônias, de Listra e Derbe, e os seus arredores, e pelos seus arredores continuaram a pregar as boas novas. Essa cidade de Listra, é provavelmente a residência de Timóteo lá na frente, que vem ser apóstolo, vem ser discípulo de Paulo, tá? E ficar lá uns 32 quilômetros de Icônio, 208 quilômetros de Antioquia. E Derbe ficava cerca de 96 quilômetros de Listra. Era a residência do famoso Gaio, procurador Gaio, tá? Aí Paulo vai para Listra com Barnabé e Derbe. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia sentado aí, nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, ele viu que o homem tinha fé para ser curado. Olha aqui a fé, a atuação da fé outra vez, né? E disse em alta voz: levante-se e fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós de forma humana. Você vê que lá eles eram politeístas, né? E a Barnabé chamava de Zeus, e Paulo de Hermes, porque era quem trazia a palavra. A palavra Hermes aqui, a palavra hermenêutica, né? Vem justamente de Hermes, né? Que tem duas ferramentas: exegese, que é entender o contexto, e hermenêutica, trazer o contexto da época aplicado no dia a dia no nosso contexto. Sem perverter a mensagem, sem perverter a palavra. E aí, o sacerdote Zeu, cujo tempo ficava distante da cidade, trouxe bois, coroas e flores à porta da cidade, porque eles e a multidão queriam oferecer sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão e gritaram: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boa nova para vocês, dizendo que se afastem dessas provisões e voltem-se para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Meu irmão, minha irmã, aqui Paulo e Barnabé estão levando a palavra de referência, temor e obediência a Deus, meu irmão. Adoração só a Deus. Nenhum ser humano é digno de adoração. Nenhum. Nem de honra. Adoração e honra só a Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória, meu irmão, minha irmã. E aí, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, mudaram o ânimo da multidão, né? E aí apedrejaram Paulo lá. Paulo arrastado para fora da cidade, pensando que tivesse morto. Mas os discípulos se uniram à volta de Paulo e ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. E aí Paulo vai retornar para Antioquia, né, da Síria. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecer na fé. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Você vê que eles tinham a consciência de que ser testemunha é ser mártir, né? Que a palavra martiria, né, de mártir. Eles davam testemunho na própria provação, meu irmão, né? E continuavam pregando. É que é preciso que a gente entenda isso, né? De atalho, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão, que agora haviam completado. Chegando ali, se reuniram à igreja, relatando tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios. Ficaram ali muito tempo com os discípulos, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, é preciso que a gente entenda que a palavra do Senhor, ela tem que ser lida, tem que ser interpretada, ela tem que ser conhecida, porque isso aqui é alimento. A gente tem que ter no coração reverência, obediência. Reverência é obediência. E temor, não medo. Temor é diferente de medo. Temor da graça a Deus, prestar honra, prestar
Adoração a Deus, meu irmão, a minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando, sempre e nos fazendo entender a mensagem. Deus nos abençoe.